espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos lá então. Uma boa noite a todos vocês. Vamos começar com uma prece inicial, ok? Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, e um sentimento de gratidão por essa equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, companheiros, guardiões e todos aqueles das mais diferentes denominações religiosas. O nosso muito obrigado pela presença, pela confiança. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações que fizeram parte do nosso dia, que abrimos os nossos corações e nos envolvemos com essa luz de paz, de serenidade, de tranquilidade, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá a certeza do porquê e do para que estarmos aqui. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro, Allan Kardec, o nosso codificador, por tudo aquilo que ele trouxe no século XIX, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, que estão ampliando os nossos horizontes, nos dando a certeza da imortalidade, das razões. E é o momento que os nossos entes queridos, que se encontram no plano maior, se aproximam, nos envolvem, nos abraçam, matam as saudades. É um momento único, é um momento especial, onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. É um momento de paz, de serenidade, onde viemos aqui em tratamento e através das informações vamos ressignificando, vamos entendendo melhor o porquê de tudo que nos acontece. O projeto é a construção de um ser humano que começa exatamente dentro de nós mesmos. Que assim seja. E as 7 camadas espirituais? Não. No início do seu processo só existiam 2. Quais seriam as 2 camadas espirituais? A crosta e diretrizes do planeta, que é a de cima. O que são diretrizes do planeta? São espíritos muito superiores, assessores diretos de um Cristo, que depois nós chamamos ele de Jesus. Então Jesus está fora das camadas espirituais, nesse sentido,
fora das camadas, que assessoraram Jesus desde o momento da criação do planeta Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, com a idade do nosso planeta. Então os planetas nascem e os planetas morrem. Segundo a ciência, nosso planeta está na metade da sua vida útil. É um planeta de 9 bilhões de anos, aproximadamente. Tem 4,5 bilhões de anos no nosso planeta. Então, nesse exato momento, está nascendo um planeta. Nesse exato momento, está morrendo um planeta. Emmanuel tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há bilhões de anos. Os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há bilhões de anos. Então nós temos a evolução em planetas materiais, a evolução em planetas espirituais e depois a evolução no próprio universo. Então nós começamos simples e ignorantes e terminamos na condição de sábios e virtuosos, sem estar mais atrelado a um planeta ou a um sistema, nem na condição física, nem na condição espiritual. Por isso que Emmanuel traz essa informação. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Quantos anos tem, mais ou menos? 15 bilhões de anos, a idade do nosso universo visível. Do nosso universo visível. Então, quando a ciência fala o universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos, ela está falando do universo visível, daquilo que se conseguiu estudar. Existem espíritos mais velhos que Jesus. Existem espíritos mais novos. Nós somos bem mais novos. Bem mais. Entendeu? Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, ele é um Cristo, eu diria assim, até pouco tempo atrás, ele era um Cristo planetário. Aí ele ganhou uma promoção. Hoje ele é um Cristo solar. O que é um Cristo solar? É um Cristo que cuida de um sistema solar, de vários planetas. Existe um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia. Existe um Cristo que cuida de um conjunto de galáxias. E aí sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia. Então, dos Cristos, nós só conhecemos um, que nós chamamos de Jesus, quando ele esteve conosco. Ok? Então é um Cristo. Chegaremos lá? Com certeza. Vai demorar um pouquinho. Mas chegaremos lá. Porque existe um determinismo divino. O que é um determinismo? É quase que uma imposição divina. Deus nem perguntou a nossa opinião se a gente queria. Existe um determinismo divino chamado evolução. Então, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos num processo evolutivo. E chegaremos na condição, sem dúvida nenhuma. Começamos sendo o anjo da guarda de alguém, depois um anjo familiar, depois vamos cuidar de um bairro, depois vamos cuidar de uma pequena cidade, depois vamos pegar uma grande cidade e sucessivamente vai subindo isso. Até que você chega dentro de um planeta, na condição de um Cristo solar. Então nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é um co-criador em plano maior. Entenderam ou não? Ele usa as mesmas ferramentas que nós usamos. As ferramentas são iguais. Nós somos co-criadores em plano menor. Ele é um co-criador em plano maior. Quais são as duas ferramentas? O pensamento e a vontade. Essas são as duas ferramentas do Espírito. Independente do nível que ele esteja, ele usa sempre essas duas ferramentas, o pensamento e a vontade. Então chegaremos numa condição de sermos um co-criador em plano maior? Com certeza. Com certeza. Então nós vamos evoluindo. Planeta primitivo, planeta de provas e expiações, uma fase de transição que é chamado planeta de regeneração, planetas felizes, planetas celestes. Esses são os mundos materiais. Depois começam os mundos espirituais. Você vai evoluindo dentro dos mundos. Chega um momento que você não está mais atrelado a nenhum mundo, nem físico, nem espiritual. Você está no universo. Entender? Hoje, por exemplo, nós somos uma população em média de 8 bilhões de pessoas. Nós teremos então 8
bilhões de planetinhas para a gente ser um administrador daquele. Sem dúvida, cada planeta tem o seu Cristo. Quantos planetas tem na nossa galáxia? Existem milhões de estrelas, sóis, maiores e menores do que nós. Só a Via Láctea. Vamos falar só da Via Láctea. Só na Via Láctea é uma galáxia entre milhões de galáxias. É uma galáxia entre milhões de galáxias, nem maior nem menor. Nessa Via Láctea, ok? Existem milhões de sóis, trilhões de planetas. Trilhões de planetas. Cada planeta tem o seu Cristo. E é interessante que a Via Láctea, de ponta a ponta, né? Ela tem aproximadamente 100 mil, a distância, 100 mil anos-luz. Então, viajando à velocidade da luz, o que é a velocidade da luz? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O que significa viajar a 300 mil quilômetros por segundo? Você vai daqui na Lua em 1,2 segundos. É você ir daqui na Lua em 1,2 segundos. É você chegar daqui no Sol em 8 minutos e 20 segundos. Isso é a velocidade da luz. Então, de ponta a ponta, a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz. Começa o espírito primitivo de um lado, termina o espírito puro do outro lado. 100 mil anos-luz viajando? São 100 mil anos-luz. O que é um ano-luz? Já ouviram falar? 300 mil quilômetros multiplicado por 60 dá 1 minuto. Multiplicado por 60 dá 1 hora. Multiplicado por 24 dá 1 dia. Multiplicado por 365 é 1 ano-luz. Não fizeram a conta? 9 trilhões 460 bilhões 800 mil quilômetros. Ok? Então, 1 ano-luz é aproximadamente, né? 9 bilhões 460 bilhões 800 mil quilômetros. 1 ano-luz. São 100 mil anos-luz de uma galáxia, a única galáxia, de ponta a ponta. São milhões de galáxias. Entenderam? Isso é a ciência que está falando, não sou eu que estou falando. Não é a doutrina espírita que está falando. Existem milhões de galáxias conhecidas. E aquelas que são desconhecidas? Cada galáxia tem milhões de sóis, maiores e menores, comparados com o nosso. Cada Sol tem um sistema solar. Cada sistema solar tem um conjunto de planetas. Então, são milhões de galáxias. E aí vem a ciência e fala assim, e o universo está em expansão. E Jesus fala, e meu Pai continua criando até hoje. Deu para vocês entenderem ou não? Então você junta filosofia, ciência e religião. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso é uma outra frase. Que podemos olhar de forma científica, que são os planetas. De forma filosófica, que são as camadas espirituais. De forma religiosa, é o mundo que você cria dentro de você. Independente de onde você esteja. Ok? Tem uma historinha do Chico Xavier, que uma vez Chico estava ali fazendo o seu café, cozinhando o seu pão de queijo, né, como sempre. E Emmanuel se aproxima dele e ele fala assim, eu gostaria que você me levasse aonde Jesus trabalha. E Emmanuel fala, melhor não, Chico. Fica aí com o seu café e o seu pão de queijo. Aí ele insiste. Insistiu 1, 2, 3, 4 vezes, até que Emmanuel fala, então vamos. Pega ele para o braço e vai. Ok? Deixa o corpo físico ali e vai. Ele ficou encantado, porque daqui a pouco ele estava olhando a casa dele de cima. De repente ele estava olhando o bairro dele de cima. De repente ele estava vendo a cidade de cima. E Emmanuel ia falando, ia apontando isso aqui, aquilo ali, Uberaba, Sacramento, e foi falando a cidade que tem de volta ali. Belo Horizonte, foi falando. E foi subindo. E Chico encantado com aquilo. Encantado. E foi subindo, foi falando, aqui é América Latina, aqui não sei o que lá, aqui é Europa, e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Chega uma hora que só aquele ponto azul, e foi subindo, ali é o Sol, ali foi falando dos planetas, das estrelas, e aquilo foi sumindo aos olhos do Chico. Foi sumindo, e foi sumindo. Começou a dar uma angústia nele, começou a dar um desespero nele. Ele falou, me leva de volta. Uma saudade do meu café, do meu pão de queijo.
Aí Emmanuel fala, não chegamos nem na metade do caminho. Não chegamos nem na metade do caminho. É aqui que Jesus opera. Deu para vocês entenderem ou não? É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Não adianta com as nossas referências, com os nossos parâmetros. Nós perdemos as referências. Chico chegou uma hora que ele não sabia mais o que era cima, embaixo, do lado. É tudo igual. Ele perdeu todas as suas referências. Começou a dar desespero nele. Ele pede para voltar. Então, à medida que você vai subindo, você vai ampliando os seus horizontes. Ok? Vamos voltar para o nosso planetinha. Vamos voltar para a nossa casa. Então vai ficar mais fácil. Vamos voltar com os pés no chão. Né? Agora vocês já sabem 100 mil anos-luz, quanto é cada ano-luz, quais são as distâncias. Quando se fala em astronomia, você não fala em 1 ano-luz, você fala em milhões de anos-luz. A distância é muito grande, foge dos nossos parâmetros. Mas vamos voltar aqui. Então, nosso planeta Terra, no início do seu processo evolutivo, há 4,5 bilhões de anos atrás, até aproximadamente 100 mil anos atrás, só existiam 2 camadas. A crosta, okay, que é o próprio planeta, e diretrizes do planeta. O que são diretrizes? São espíritos muito superiores que vão coordenando a evolução planetária, cada qual na sua área. Desde a formação, desde aquela massa incandescente que se desloca do Sol, e aí Jesus, um Cristo, né? Coloca aproximadamente 150 mil quilômetros de distância. Então nós estamos distanciados do Sol aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância, desculpa. Mas por que nessa distância? 150 milhões de quilômetros. Mais perto, a gente derrete. Fica mais longe, a gente congela. Exatamente isso. Então nessa distância, a água fica em estado líquido. Aí a vida se desenvolve da forma que nós conhecemos. Então existe toda uma matemática no universo também. Nada é aleatório. Então essa distância do planeta Terra ao Sol é para que a água fique em estado líquido. E a água ficando em estado líquido é a vida que nós conhecemos. Depois seria gelo, antes seria vapor. Entenderam? Mas a vida existe em todo o universo, independente da forma. Então nós estamos a 150 milhões de quilômetros. Então aquela massa incandescente é colocada nessa distância e esses espíritos, diretrizes do planeta, começa todo um processo de formação planetária. Até aproximadamente 100 mil anos atrás, 400 milhões de anos atrás. Aí se começa a formar as outras camadas. Porque as outras camadas têm a ver com esse sujeito aqui, ó, nós, os seres humanos. Então, a partir do momento que esse ser humano aqui, que aparece aproximadamente entre 250 e 200 mil anos atrás, então nós aparecemos no planeta Terra entre 200 e 250 mil anos atrás. É interessante, se você pegar 4,5 bilhões de anos e dividir por 12, janeiro, fevereiro, março, abril, vamos colocar os meses, e entender, vamos dividir todo o processo evolutivo do planeta em 12 meses, para ficar mais palpável para a gente, para ficar mais visível, ok? Para ficar mais ponderável para a gente, eu vou dividir 4,5 bilhões de anos em 12 meses. Em que momento o ser humano chega? Nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. E se acha. Ok? É verdade. Se você dividir 4,5 bilhões, em que momento o ser humano chega no planeta? Nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Então era necessário toda essa estrutura planetária para receber o seu principal inquilino, nós, o ser humano. Em que momento? Entre 200 e 250 mil anos atrás. E aí a Era da Razão começa há 40 mil anos atrás. E aí o Evangelho há 2.000 anos atrás. Então o Evangelho chega para nós há 2.000 anos atrás. Então começa a se estruturar outras camadas espirituais. Nós estamos aqui, ó, na crosta. Crosta. Você tem chão e você tem céu. Na crosta você tem chão e você tem céu.
ok? Acima de nós tem um umbral. Nós chamamos de umbral. O que é um umbral, né? O espírita morre de medo de umbral. Ele já está no umbral e está morrendo de medo do umbral, ok? O umbral é o que, pessoal? É um cinturão vibratório de 40 mil quilômetros de diâmetro, então ele é muito maior do que o diâmetro do planeta Terra. Ele é a alfândega da espiritualidade superior. O que é a alfândega da espiritualidade superior? Tudo aquilo que não servir para as camadas superiores tem que ficar em algum lugar. Todo excesso de bagagem... Polícia Federal, ok? Todo excesso de bagagem tem que ficar em algum lugar. Então, o que é o umbral? É onde você vai esgotar todos os resíduos mentais. Que resíduo mental é esse? Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, inconformação, preconceito. Esses resíduos mentais ficam tudo nessa camada aqui, nesse cinturão, para serem trabalhados, para serem esgotados, para serem ressignificados. Então quer dizer que todos nós vamos para o umbral? Sim. A pergunta é, nós vamos para o umbral para trabalhar ou para dar trabalho? Bom, é uma pergunta. Eu vou para o umbral para trabalhar ou para dar trabalho? Eu diria que até então nós só demos trabalho. Que até então, até o presente momento, nós só demos trabalho. Então, umbral é o que está de volta da crosta, é um tipo de uma alfândega, onde você vai deixar lá tudo que não servir para a espiritualidade. Se você quer subir, você tem que deixar o excesso de bagagem no umbral. O umbral serve exatamente para isso. Exatamente para isso. E cada camada espiritual, ela é subdividida em subcamadas. O umbral, já disseram para nós, que você tem um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino, dividido em 3. Mas na verdade são 7, mas só trouxeram 3 para a gente. Por isso que eu dividi todas em 3 aqui. Mas cada camada espiritual é dividida em 7 subcamadas. 7 níveis evolutivos dentro da mesma camada. São níveis de melhor? Exato, à medida que você vai evoluindo. Então, por exemplo, umbral grosso, médio e fino. As colônias espirituais, nosso lar está aqui, ó. Nosso lar está aqui. Nós estamos sobre a colônia das flores. Todas as colônias espirituais, todas as colônias espirituais estão num umbral fino. Estão num umbral fino. Ok? Os espíritos inconformados, doentes, estão no umbral médio. E os espíritos revoltados estão no umbral grosso. No livro Os Mensageiros, o André Luiz vai a pé para o... umbral médio. Médio e grosso. Médio. Ok? Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. Nosso lar está no umbral fino. Colônia das Flores está no umbral fino. Aruanda, que é uma colônia da Umbanda, está no umbral fino. Todas as colônias estão no umbral fino. Umbral fino são colônias de refazimento. São doentes que acreditam na própria doença. Deu para vocês entenderem? Umbral fino, onde ficam os hospitais. São doentes que acreditam na própria doença. E 95% deles reencarnam. Só 5 sobem, 95% descem. Vamos colocar assim. Tudo bem? São espíritos reencarnantes. Então, 95% das pessoas que estão em qualquer colônia espiritual vão reencarnar. Somente 5% vão ascender. Entenderam? Aí você tem um umbral médio e você tem um umbral grosso. Então aqui tem os revoltados, né? Você tem aqui os doentes, os inconformados, e aqui você tem os doentes que já, de alguma forma, acreditam na própria doença. Bem característico de um planeta ou de uma fase de regeneração. Okay? Então, o umbral é uma alfândega. Então, é necessário passar pelo umbral? Sim. Quanto tempo eu vou ficar lá? Só o necessário. Só o necessário. Pode ser de algumas horas ou de alguns milênios.
Vai variar de algumas horas a alguns milênios. Vai depender de você. Qual é o tamanho do seu excesso de bagagem? E existe uma percepção desse tempo que você fica? Sim, sem dúvida. Pensem vocês, pessoal, que existe até uma certa distorção que acontece na subcrosta, mas no umbral fino, principalmente no umbral fino, não acontece. Ok? O planeta Terra tem 3 movimentos. Rotação, translação, precessão dos equinócios, ok? Rotação é o dia, ok? É o dia. Rotação. Translação é o ano, não é assim? Precessão dos equinócios, o planeta Terra, ele está inclinadinho aqui, não sei se vocês perceberam. É uma inclinação de 23 graus. Então ele faz esse movimento. É como um peão parando. Esse movimento dá 26 mil anos, aproximadamente. É o terceiro movimento do planeta Terra. Então todas as camadas espirituais têm os mesmos movimentos. Rotação, translação e precessão dos equinócios. Mas o que acontece no umbral grosso, por exemplo, é que as formas, pensamentos, a negatividade, o pessimismo, a revolta, criam como se fosse uma manta, como se fosse um cobertor. Então você perde a noção de dia e de noite. Entenderam? Mas o sol continua brilhando. O sol continua. Então, em nosso lar, o dia amanhece, o dia entardece. Normal, como em nós. Então, o tempo ele é igual, o tempo não muda, porque está atrelado à rotação, translação e precessão dos equinócios. Porém, algumas camadas, em relação a formas, pensamentos, você não percebe mais o dia. Vamos lembrar do filme Nosso Lar, bem no início. André Luiz não estava no umbral fino, ele estava no umbral grosso e no umbral médio. Perceberam como a paisagem lá é tudo cinza, tudo escuro? O que é aquilo? São formas, pensamentos. Milhões e milhões e milhões e milhões de espíritos pensando de forma negativa. Aquilo cria um tipo de uma manta que impede a entrada do sol. Você fala, mas o tempo lá é diferente. Não é. Não é. A sua percepção que é diferente. Vou dar um exemplo mais prático. Para quem odeia, o tempo não passa. Repararam isso ou não? Coisas que aconteceram há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás e a pessoa está atrelada. Parece que aconteceu ontem. Não é isso para a pessoa? Para quem odeia, o tempo não passa. Então ela perdeu a percepção de tempo. Então é o nosso estado evolutivo, a nossa vibração, que altera a nossa percepção de tempo. Então André Luiz, no filme, fica bem característico isso. É um lugar frio, escuro, sujo, mas ali é o quê? É um umbral médio e grosso, porque os pensamentos da grande maioria estão fixados na onde? Numa vibração mais baixa, ao ponto de impedir a entrada da luz solar. Cássio, e mesmo assim é uma bondade de Deus fazer com que você não perceba isso? Com sem dúvida. Senão seria uma judiação, uma maldade. Ficaria pior ainda. Ele não comete isso. Não, nunca. Então ele deixa que você não perceba. Nunca. Mas que você caia na realidade. Por isso que eu disse aquela hora, quanto tempo eu vou ficar no umbral? É relativo, não é absoluto. O tempo vai passar. Mas quanto tempo? Eu posso ficar lá algumas horas, eu posso ficar lá alguns milênios. Vai depender da minha mudança, ok? Então a crosta é quem define todas as outras camadas. É a condição vibratória da psicosfera da crosta que divide todas as camadas. Então vamos subir por enquanto. Estou na crosta, tem um umbral, as colônias espirituais, lá também tem chão e céu. No umbral também tem chão e céu, ok? Acima é uma questão vibratória. É uma questão, aqui eu estou colocando dessa forma para a gente entender de forma didática, ok? Porque na verdade está uma do lado da outra. Mas à medida que eu vou elevando a minha vibração, então eu estou subindo a minha vibração, eu vou para uma chamado artes em geral. Artes em geral. Tem uma outra camada.
que também é subdividida em 7 subcamadas. Porque aquele que está no início aqui é diferente de quem está no fim. Quando eu estou num degrau, vamos lá, eu entrei no primeiro degrau de artes em geral. Já saí do umbral fino, ok? Eu entrei no primeiro degrau. Eu sou o ser mais primitivo daquele degrau. Porque ele é feito de subdegraus. Entenderam? Então, para o umbral fino, eu sou o máximo. Para artes em geral, eu sou o mínimo. Entenderam ou não? Então, eu saio de uma condição de regeneração. Quando eu vou para artes em geral, eu sou o ser mais primitivo de lá. Porque os espíritos que estão lá são muito mais evoluídos. Então, o mesmo degrau tem subdegraus. Você posso acreditar que eu estou sempre no mundo primitivo? Depende. 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 Você que está no mundo primitivo? Depende. Depende com o que você está comparando. Né? Pode ser. Então, vamos dizer que nós estamos... O planeta na crosta também está dividido em subdegraus. Crosta, encarnados. Eu posso dividir a população de 8,5 bilhões de encarnados em 7 subdegraus? Desde os mais primitivos até os mais evoluídos, sim ou não? Então, de repente, na crosta, eu não sou o ser mais primitivo. Para o próximo, sim. Para o próximo, sim. Então, cada subdegrau, cada degrau tem seu subdegrau. De repente, hoje eu já penso em perdão, em fraternidade, em solidariedade, em deixar muita coisa de lado. Então, eu não sou o ser mais primitivo do meu degrau. Talvez eu seja um intermediário. Eu esteja subindo. Entenderam? Então, nós temos artes em geral. Então, grandes cientistas, grandes filósofos, grandes artistas, grandes verdadeiros missionários. Os 5%. Ok? Isso, exatamente isso. Esses 5 sobem e voltam, ainda bem que eles voltam. Olha, interessante, eles voltam fisicamente. Espiritualmente eles ficam onde eles estão. Entenderam ou não? Então, fisicamente eu posso estar no degrau de baixo. Espiritualmente eu estou no meu degrau. Entenderam ou não? Espiritualmente. Quanto maior a subida, maior a capacidade de trabalhar. Exato, na descida. Então, veja, espíritos que vibram espiritualmente, estão em artes em geral, eles podem estar aqui na subcrosta, abaixo de tudo? Podem. Qual é o problema? Nenhum. Aliás, eles estão onde precisam. Aliás, eu posso garantir para vocês que os seres mais primitivos aqui, ó, amor fraterno, eles estão exatamente no abismo. É onde precisam deles. Você forma um anjo para quê, exatamente? Pare para pensar. São bilhões de anos para se formar um anjo. A hora que ele está pronto, você vai mandar ele para onde? Então, se prepare quando vocês forem anjos. Eu subo para aprender a descer sem me comprometer. Entenderam ou não? Aqui você tem o extremo do amor com o extremo do ódio. Você tem o ponto de equilíbrio. Para quem não sabe, nosso irmão, chamado Adolf Hitler, está em tratamento, ok? Fora da psicosfera terrestre, existem razões para isso. E quem está cuidando dele é Mahatma Gandhi. O enfermeiro de Adolf Hitler é Mahatma Gandhi. Foi o próprio Mahatma Gandhi que pediu para Jesus isso. Deu para vocês entenderam ou não? O extremo da violência com o extremo da paz. Para encontrar o quê? O ponto de equilíbrio. Entenderam ou não? É assim que Deus faz. Essa é a matemática de Deus. Ele põe extremos. Então, se você forma um anjo, para quê? Para ficar no paraíso fazendo o quê? Aliás, o paraíso está vazio. Ok? O horário comercial está vazio. Completamente. Então vamos lá, né? Então os verdadeiros missionários, quando eu falo verdadeiros missionários, existe um detalhe aí. O verdadeiro missionário desconhece que o é. O verdadeiro missionário, no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo das artes,
no campo da religião, jamais usa qualquer coisa na frente do nome dele. Ele desconhece que é missionário. Ele faz de forma tão natural, tão espontânea, que ele mesmo não sente. Porque ele tem a principal virtude: humildade. Ele tem a principal virtude. Então, o verdadeiro missionário desconhece que é missionário. Ele vem exatamente dessa região aqui, ó. Filosofia, ciência, religião e arte. Artes em geral. Que lá também tem chão e céu. Que lá também tem chão e céu. São espíritos na forma humana. Ok? Você vai subir, aí você vai encontrar uma outra camada. Amor fraterno, universal. Engraçado, a primeira vez que eu li isso, amor fraterno. Por que não é amor maternal? Por que não é amor paternal? Por que não é amor filial? Por que não é amor conjugal? Por que é amor fraterno? Porque é o amor mais puro que existe, é o amor de amigo. Não é o maior, é o mais puro. O amor de amigo é o amor mais puro. Não estou dizendo que é o maior, estou dizendo que é o mais puro. É onde você respeita o outro como o outro é. Onde o nível de cobrança é quase zero. Onde você pode ficar 10 anos, 20 anos sem ver seu amigo e é uma alegria quando você reencontra, não é assim? É uma festa quando você reencontra. Os outros amores são egoístas. Os outros amores são egoístas. O amor fraternal não é egoísta. Os outros amores você quer transformar o outro do seu jeito, da sua forma. O amor fraterno você não quer fazer isso. Você dá o direito da pessoa ser exatamente como ela é. Até aquele jeitinho desgraçado dele a gente adora. Não é assim? Todos nós temos aquele amigo meu, não é assim? E a gente adora ele exatamente como ele é. A gente não quer mudar. Não é assim? Isso, por isso que é amor fraternal, universal, onde somos todos irmãos. Irmãos não na questão família, mas questão de igualdade. Num amor onde você dá liberdade, você respeita as diferenças. Isso é amor universal, fraternal. Acima de artes em geral. Eles já passaram por todos os degraus de arte em geral. Está no amor fraternal, ó. Amor fraterno. Vocês vão ver que esses pontos aqui são pontos de encontro entre as camadas, tá? Portais. Vocês podem chamar isso de portais. De uma vibração para outra, você tem os portais. Só espíritos superiores conseguem identificar onde estão os portais e ter acesso direto a eles. Então, depois que você evolui tudo no amor fraternal, você evolui tudo, você chega a diretrizes do planeta. Diretrizes do planeta. Espíritos, assessores diretos de Jesus. No amor fraternal, você já não tem mais chão e céu, tá? Diretrizes do planeta, você já não tem mais chão e céu. Essa referência não precisa mais. Para você já não precisa mais. Então, as camadas subindo, umbral, artes em geral, a crosta também é considerado um tipo de umbral, tá? A crosta é considerado a parte mais densa fisicamente do umbral. Artes em geral, amor fraterno, diretrizes para ele, e Jesus fora desse contexto. Jesus está aqui, ó. Ele coordena tudo isso. Ele coordena cada camada, cada subdivisão. Voltamos para a crosta. Já que aprendemos a subir, vamos descer um pouquinho agora. Ok? Abaixo da crosta tem a subcrosta. A vibração é mais pesada, é mais densa. A subcrosta também ela é subdividida em camadas. Você tem verdadeiros laboratórios do mundo invisível, processos obsessivos, espíritos mais revoltados, onde as leis disciplinares são muito mais rígidas. Onde você tem as deformações perispirituais. Alguém aqui já assistiu Walking Dead? Da onde vocês acham que veio a inspiração daquilo? Da primeira camada da subcrosta. Da primeira camada da subcrosta. Esses filmes que tem de zumbi, essas coisas todas aí, todas aquelas, vem exatamente, a inspiração vem da primeira camada da subcrosta. Onde você tem verdadeiros gênios aqui, ó, de maldade.
irmãos nossos, mais ignorantes, extremamente inteligentes, extremamente estrategistas. E abaixo deles temos o que nós chamamos de abismo, ok? São espíritos que nem são do planeta Terra, que são degradados, extremamente inteligentes. Então, uma guerra, por exemplo, estamos falando de uma guerra, estamos vivendo uma guerra. A ideia vem daqui, ó. A ideia vem daqui, mas encontra campo fértil aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Vem do abismo. Ok? A ideia para atravancar, para desacelerar a evolução planetária. Já fizeram isso várias vezes, e já conseguiram várias vezes. Ok? Mas por que eles conseguiram? Porque tem um sujeito aqui, ó, que fica na crosta, que adora uma guerra, que adora uma briga, uma discussão, que ainda acha que vai resolver as coisas no braço. Então, tudo que acontece na subcrosta e no abismo encontra respaldo, encontra campo fértil. Campo fértil. Então, são espíritos aqui que vêm de outros planetas, são conhecidos como nome de dragões. Ok? São conhecidos, que também são 7 níveis. Cada camada espiritual pode ser dividida em 7 subcamadas. A espiritualidade começou pelo umbral e falou alguma coisa da primeira camada da subcrosta. Por que eles não trazem mais informação? A pergunta é: qual é o tamanho do nosso recipiente? Tudo tem a ver com o tamanho do nosso recipiente. Até que ponto eu sou pronto para entender algumas coisas? Então, essas são as 7 camadas. Jesus, que coordena tudo isso, muito antes do planeta Terra existir, Jesus já era um Cristo. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Esse Espírito, que depois nós demos o nome de Jesus, já era um Cristo. Então, quando a gente fala assim que ele foi tentado por isso, tentado por aquilo, a gente vai ter que colocar tudo isso entre aspas. Tentado como assim? Se há 4,5 bilhões de anos atrás ele já era um Cristo. Tentado por quem? Oferecer o quê? Para um Cristo planetário. O que você vai oferecer para ele? Que tipo de barganha você vai querer fazer com ele? Se ele é um Cristo planetário. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando as pessoas às vezes falam de Jesus, é de uma forma tão infantil, mas tão infantil, tão infantil. Tá bom, vai. Porque não dá para continuar a conversa. Não dá para continuar, porque há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Um Cristo é alguém que já passou pelo reino angelical há bilhões de anos. Que já passou pela evolução de todos os mundos. De todos os mundos. Por isso que ele é um Cristo. O Cristo colocou uma roupa e nós chamamos a roupa de Jesus. Entenderam? Ali era só uma roupagem. Só conhecemos um entre milhões e milhões e milhões de Cristos que existem. E 3 espíritos diretrizes do planeta. Nós também conhecemos. Na antiga Grécia, Sócrates. Na antiga Pérsia, Zoroastro. Siddhartha Gautama, o Buda. 3 espíritos daqui, ó. 3 espíritos superiores. Tiveram mais, tá? Essa é a informação que chegou. Então são 7 camadas espirituais que têm a ver com os nossos sentimentos, que têm a ver com a nossa evolução. Estamos aqui na subcrosta. Nesse conjunto de 7 camadas espirituais, vivem aproximadamente 30 bilhões de espíritos da forma humana. Encarnados, aproximadamente 8,5 bilhões. Entenderam? E das outras formas, quantos existem? Do reino vegetal e animal. Nosso planetinha Terra, minúsculo, uma pontinha azul dentro da nossa galáxia, abriga quantos bilhões de princípios espirituais e espíritos em evolução. Imagine no universo. Imagine na nossa galáxia. Dá para vocês entenderem a grandeza de Deus? Para a gente começar a entender um pouquinho da grandeza de Deus?
Existem duas ciências que nos dão uma ideia da grandeza de Deus. Duas ciências. A primeira, chamada de biologia, o estudo da vida. Quem se aprofunda no estudo da biologia começa a enxergar além. Porque a biologia é uma das ciências que nos mostram a grandeza de Deus no micro. No micro. A astronomia é a outra ciência que nos mostra a grandeza de Deus no macro. Quer entender um pouquinho de Deus? Vai estudar biologia e astronomia. Ô Cássio, estava falando que nessa fase que nós estamos do planeta Terra, que começamos a falar sobre habitar Marte, por exemplo, fala-se que nós vamos chegar nesse contexto de habitar Marte, porém moralmente não vai mudar muita coisa, porque daqui 3 gerações serão os interesses de Marte contra os interesses da Terra. E nesse momento a gente tenta fazer um futuro diferente. Vamos habitar Marte, ok, mas daqui 3 gerações vai estar guerra entre Marte e a Terra, né? Os interesses de lá e os interesses de cá. Vamos dizer... Não muda muito a questão moral nossa. Habitar outro planeta. Não muda nada. Não muda nada para nós. Finalmente, uma resposta dos ETs. Intelectualmente falando, isso faz parte do processo. Tem que ser assim. Tecnologicamente falando, cientificamente falando, isso faz parte do contexto, ok? Então temos que evoluir a esse ponto, sim, ok? Mas moralmente falando, temos que evoluir também. Aí sim, o universo vai se abrir muito mais, tudo bem? Então, e em outros planetas, tecnologicamente, cientificamente, é válido, tem que ser mesmo. Mas a evolução moral que vai te dar outras asas nesse sentido, tudo bem? Então veja, são 30 bilhões de espíritos da forma humana vivendo nessas camadas espirituais, sendo que na condição de encarnados você tem 8,5 bilhões de habitantes, ok? O planeta Terra hoje tem condições de produzir alimentos suficientes para 10 bilhões de habitantes. Tem condições, tem tecnologia para isso. Se tem gente passando fome, porque o problema é outro. Não é falta de tecnologia e não é falta de alimento. Entenderam? Então veja, cada camada espiritual está relacionado a um centro de força. Depois a gente vai estar relacionando, não hoje, depois a gente vai estar relacionando um por um. Entenderam a questão das camadas espirituais? 7 camadas. Posso perguntar na semana que vem? Que bom, porque eu vou perguntar mesmo. Ok? Claro. Claro. Então são 7 camadas interligadas, reagentes. O que é reagente? Uma reage sobre a outra, interpenetradas, que vibram em frequências diferentes. Então é uma questão vibracional, não é uma questão física, é uma questão vibracional. Vocês podem estar aqui na subcrosta vibrando em artes em geral. No livro Libertação, que é o 7º livro da série, André Luiz Congúbio, que é o seu orientador, que é de nosso lar, ele está na primeira camada da subcrosta. Ele está na primeira camada fazendo um trabalho lá, um resgate. Então, fisicamente, você pode estar onde quiser. Aonde você está, com o seu espírito, com a sua vibração, com o seu sentimento. Entenderam? Então, a principal morada da casa do Pai é você com os seus sentimentos. Independe em que camada ou em que planeta você esteja. Então, essas são as 7 camadas, conhecidas antigamente como os 7 céus. 7 céus. 7 corpos espirituais. Na verdade, é 1 mais 6. Mas, para ficar didático, nós vamos falar em 7. Mas é 1 mais 6. 7 corpos espirituais. 7 níveis de consciência. E é interessante que até o século XIX, nós éramos feitos de corpo físico, bem distante a alma. Ninguém sabia o que era a alma, do que era formada, se era uma fumacinha, se era uma luz, se era uma centelha. Então era muito pouco conhecimento. E havia uma distância muito grande entre corpo e alma. Então nós éramos formados de corpo e alma. E se tinha certeza, a convicção, que era o corpo que era responsável pelo sofrimento da alma. Interessante isso. Essa concepção. O problema estava no corpo.
O problema estava no corpo. Então, até o século XIX, prevalecia a ideia que nós éramos dois, corpo e alma. Corpo e alma. Somente os grandes iniciados do Antigo Egito, da Antiga Grécia, civilizações fechadas, que tinham esse conhecimento. Então, esse conhecimento também não é de agora. Também não é de agora. Já é conhecido como assim os centros de força, os chakras, já eram conhecidos muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo, algumas civilizações já detinham esse conhecimento. Só que era algo muito fechado. Muito fechado. Vamos lembrar que nós passamos pelo horizonte tribal, o horizonte agrário, o horizonte civilizado, o horizonte profético e o horizonte espiritual. Nós passamos por 5 horizontes nos últimos 200 mil anos. Agrário, tribal, primeiro é o tribal, tribos mesmo, depois agrário, civilizado, aí aparecem as grandes civilizações, profético, Velho Testamento, Novo Testamento, e estamos no último horizonte. Não existe 6 horizontes. No planeta Terra só existem 5. Nós estamos no último, que é o horizonte espiritual. Nós estamos na última fase do planeta Terra. Provas e expiações. O último horizonte chama horizonte espiritual. E é interessante que isso está escrito no Velho Testamento. E que Deus será adorado em espírito e verdade. Isso está escrito no Velho Testamento. O que é espírito? Essência. O que é verdade? Conhecimento. Está escrito lá. Que Deus seria adorado em espírito e verdade. Espírito é essência. Verdade e conhecimento. Então é o conhecimento que vai ampliar os nossos horizontes. Então até o século XIX a concepção era corpo e alma. A partir do século XIX, com o advento da doutrina espírita, 1857, França, tinha o porquê de ser na França. Todos os grandes filósofos, grandes cientistas estavam concentrados no século XIX, Inglaterra, França, estava exatamente naquela região. Allan Kardec nos traz mais um corpo e coloca exatamente no meio. Ele chamou de perispírito, uma palavra grega e uma palavra latina. Peri é grego, ao redor de, espírito, essência, ao redor da essência. Então, perispírito é uma palavra criada por Allan Kardec. Os antigos egípcios chamavam de Ka, veículo leve. O apóstolo Paulo, chamava de corpo incorruptível. Então isso é conhecido já há muito tempo. Allan Kardec chamou de perispírito, corpo espiritual, ok? Corpo emocional, e tem vários nomes. Cada autor, André Luiz chama de psicossoma. São nomes diferentes para dizer desse corpo intermediário aqui, que ficaria entre o corpo físico e espírito. Mas aqui Allan Kardec não chamou de alma por quê? Ele chamou de espírito. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim, o que é alma? É o espírito encarnado. Não é interessante? Quer dizer que muda? Muda e muito. Toda uma construção muda. Toda uma construção muda. A alma é um espírito encarnado. Quando você desencarna, você volta a ser a condição de espírito. Como espírito, vamos dizer assim, você tem 80, 90, 100 gramas. Como corpo físico, você tem 80, 90, 100 quilos. Como espírito, você está numa colônia espiritual, tudo aquele ao seu redor vibra a regeneração. Quando encarnado no planeta Terra, tudo vibra. Então veja, por isso que ele mudou até o nome. A alma está numa condição, o espírito está numa outra condição. Então Allan Kardec muda e chama de espírito. Antigamente se falava alma, mas ele deu uma outra denominação. A alma é o espírito encarnado. E é diferente, A alma é um subproduto do espírito, com a matéria. Entenderam? A alma, anotem porque vai cair na prova. É um subproduto do espírito com a matéria. Chama-se de alma. Então Allan Kardec chamou de perispírito. Allan Kardec, doutrina espírita, Allan Kardec, corpo físico. Só que com o conhecimento do perispírito, muita coisa se ampliou.
Muita coisa se explicou. Mas Allan Kardec não podia trazer outros corpos. Qual era o tamanho do recipiente para a época? Entenderam ou não? Allan Kardec conhecia os 7 corpos, conhecia sobre os chakras. Ele não disse 50% do que ele sabia. Chico Xavier não disse 50% do que ele sabia. Por quê? Porque o nosso recipiente não ia suportar. Mas ele colocou o principal, chamou de perispírito. O que está é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. É a essência. A essência. Ok? Doutrina espírita, século XX. Temos aí quase 100 anos. André Luiz, que é uma sequência. É uma sequência. Você pega a doutrina espírita, depois você lê os livros da série Nosso Lar, que vai até a vida, continua. São 16 livros, 25 anos, 10 mãos trabalhando. 10 mãos trabalhando no projeto Nosso Lar. Nós temos quem? Chico Xavier, 2 mãos. Nós temos André Luiz, 2 mãos. Nós temos Emmanuel, mais 2 mãos. Olha, interessante. Nós temos Valdo Vieira e alguns livros, mais 2 mãos. Temos Bezerra de Menezes, mais 2 mãos. 10 mãos nesse projeto chamado Nosso Lar. 25 anos. A distância entre o primeiro e o último. Entenderam? 10 mãos, 10 inteligências trabalhando. 2 médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira em alguns livros. André Luiz, Emmanuel e Bezerra de Menezes, que é o coordenador de tudo, da série André Luiz. Ok? Então André Luiz, olha, aqui já é André Luiz, o AL aqui significa André Luiz, já nos traz mais 2 corpos. Percebam que a estrutura está igual? Ó, corpo físico está aqui, alma está aqui, espírito está aqui, perispírito está aqui. A estrutura não mudou, mas cabia mais 2 corpos. Mais 2 corpos intermediários. Ele chamou aqui corpo mental e aqui ele chamou de duplo etérico. Corpo etérico. Corpo etérico, ele não tem os detalhes do corpo físico. Os detalhes, ele tem a forma. Meio esbranquiçado. Ele é constituído de ectoplasma. As cirurgias espirituais são feitas nesse corpo. Não é feito no corpo físico. É feito no duplo etérico. Por isso que não tem necessidade nenhuma de corte, qualquer coisa nesse sentido. As pessoas às vezes fazem isso para despertar a fé, mas não tem necessidade nenhuma. As cirurgias espirituais são realizadas no duplo etérico, no corpo etérico. Ele que começa a se formar no momento da concepção e depois, aproximadamente 40 dias após o desencarne, ele volta para a natureza. Ele tem só a silhueta, ele não tem os detalhes. Okay? Ele é meio esbranquiçado. O principal componente dele chama-se ectoplasma, que é esse corpo aqui, ó, duplo etérico. Aqui nós tivemos 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na mesma estrutura. Olha como estava o nosso recipiente aqui. Muito pouco. Aqui já dava para pôr mais alguma coisa. Aqui se colocou um intermediário aqui e um intermediário aqui. Século XXI, nós. Aí, cada doutrina espírita, mais apometria. Apometria é um tratamento, né, que se estuda os 7 corpos. Também que são um conhecimento milenar. Não vem de hoje, não. Tanto que os nomes não são nomes criados pela doutrina espírita. Então, vamos importar esses nomes para entender como funciona. Nós vamos importar. Então, nós temos o corpo físico, a mesma estrutura. Olha, interessante. Temos o espírito no final. Temos um início e um final. Nós temos o perispírito, que você chama corpo espiritual, você tem um mental inferior, você tem o duplo etérico, você tem o mental superior, você tem o búdico e você tem o átmico. Então são 7 corpos. Então veja, aqui ó, o espírito, a essência, você tem o búdico, você tem o mental superior, você tem o mental inferior, você tem o corpo emocional, perispírito, corpo espiritual, a mesma coisa. Temos uma tela búdica de proteção e temos o duplo etérico e temos o corpo físico. 7. Então nós somos compostos de 7 corpos. Cada corpo na sua frequência. Cada corpo com o seu tratamento específico. Para entender um pouquinho melhor esses corpos, eu joguei eles para cá.
Tá ok? Eu coloquei na sequência aqui. O átmico é a essência, é a nossa imagem e semelhança com Deus. A mônada, micropartícula cósmica, nosso eu maior, a nossa essência, a fagulha. Estou usando de palavras aqui para não fugir do nosso parâmetro. Não tem uma forma. Eu posso falar que é uma luz? Até posso, mas não é a melhor explicação. Mas não tem outra. Então aqui, ó, o átmico é o espírito essência. Só que o espírito essência, para evoluir, ele precisa estar em contato com a matéria. Ele precisa estar em contato com a matéria. E essas informações têm que ficarem gravadas. Então, para isso, existe um corpo chamado búdico, o arquivo, onde fica todas as informações, desde o momento da criação até a última informação de agora. Todo o arquivo de informação dos bilhões de anos que nós temos bilhões de anos. Questão 540 do Livro dos Espíritos, no rodapé, está dizendo o seguinte: e o arcanjo começou pelo átomo. Só para vocês terem uma ideia. E o arcanjo começou pelo átomo. Nós conhecemos antes do átomo. Desde o momento da nossa criação, todo contato com a matéria foi gerando uma informação. Essa informação foi sendo agregada no espírito, ó, porque ele chama búdico. Você tem todas as informações gravadas, só que elas estão estáticas. Elas estão paradas, as informações. Elas precisam ser acessadas. É como se fosse um banco de dados. É como se fosse um banco de dados. Tem todas as informações, desde o momento da sua criação até a última informação de agora. Aí vamos lembrar daquele naturalista, Haeckel, que falava assim: a ontogênese repete a filogênese. A ontogênese repete a filogênese. Onto é o ser. Gênese, o início do ser, repete a filogênese. Filo é a sucessão de todas as espécies vivas, o nascimento. A ontogênese repete a filogênese. O ser repete toda a evolução de todas as espécies. Entenderam a frase agora? Porque vai cair na prova. Ok? Então a ontogênese repete a filogênese. Então nós temos o corpo búdico. É o corpo onde é o nosso banco de dados. Todas as informações estão gravadas ali, só que estão estáticos. Você precisa ter um acesso. O acesso vem do corpo mental superior, que é a forma ovalada. Corpo mental tem a forma ovalada, ok? Onde você tem a vontade. Onde você tem o que? O encaminhamento. Então o corpo mental superior é ele que vai acessar as informações e vai direcionar as informações. É o corpo mental onde está o desejo, está a vontade, a ação. Está no corpo mental superior. Jesus, que corpo que ele tem? O átmico, o búdico e o mental superior. Entenderam? É o nosso ternário 3, ok? É a nossa porção divina. É a nossa imagem e semelhança. Então veja, ó, átmico, búdico, mental superior, ternário superior, nosso ser divino, nosso eu maior, não adoece nunca. A imagem e semelhança com Deus. Então Jesus tem o quê? É o átmico, que é a essência, o búdico e o mental superior. Nós temos o átmico, temos o búdico e temos o mental superior. É o ternário superior, os 3 primeiros corpos, inacessíveis. Trabalham numa frequência muito alta, mas muito alta, ok? E aí temos o quaternário inferior, quaternário 4, então 3 mais 4, 7. O que é o quaternário inferior? São os corpos que adoecem, são os corpos que evoluem, são os corpos que aprendem. São os corpos que modificam, que transformam, que passam pelos reinos. Os corpos que passam pelos reinos. Você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico, você tem o corpo espiritual e você tem o mental inferior. No mental inferior,
que também é de forma ovalada, você tem as mágoas, os ressentimentos, as inconformações, a agressividade, a violência, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Você tem tudo aqui, ó, no mental inferior. Esse corpo adoece. É o nosso arquivo de dados desconcertantes, baseado em egoísmo e orgulho. Ele passa isso para o corpo espiritual, que passa para o corpo etérico, que passa para o corpo físico. Na apometria, você desdobra todos eles, os 4, tá? O físico está ali, o duplo etérico está aqui, o corpo espiritual está aqui e o mental. Então você vai tratar direto o mental inferior? Não. Você vai tratar o físico com as nossas ciências. Você vai tratar o duplo etérico, tem então uma medicina apropriada para o duplo etérico. Você vai tratar o corpo espiritual para depois chegar no corpo mental inferior. É de fora para dentro. É de fora para dentro. Você vai cuidando dos outros corpos até você chegar no mental inferior. Então esses 4 corpos, o quaternário, são eles que evoluem. Não tem uma figura da mitologia grega, vocês vão me ajudar agora, que é metade cavalo, metade humano? Como chama? Centauro? Centauro. Não é o minotauro, é o centauro. Não é isso? Não tem a parte cavalo embaixo e a parte humana em cima? É isso. Isso é uma representação dos 7 corpos. A parte cavalo é a parte animal. É a parte instintiva. Então, os nossos 4 corpos aqui é a nossa parte animal, é a nossa parte instintiva, é a nossa parte egoísta. São esses corpos que adoecem, são esses corpos que transformam. Então, eles vêm passando por modificações sucessíveis, os reinos, vegetal, animal, hominal, eles vão passando por transformações. Aqui você tem uma tela de proteção, chamada tela búdica, não tem nada a ver com o corpo búdico, é só um nome, que te protege de dentro para fora e de fora para dentro. É um tipo de uma tela de proteção, ok? Está exatamente entre o corpo espiritual e o duplo etérico, que nos protege. Então nós temos 7 corpos. 7 corpos. Um átmico mais 6. Cada corpo numa vibração diferente, cada corpo numa estrutura diferente, cada corpo numa medicina diferente, em um tratamento específico. Cada corpo tem a sua estrutura, a sua composição. Então tem que ser tratado de forma diferente. Mas quais são tratados? Esses 4. Sempre. Esses 3 nunca. Cássio, essa tela búdica, ela, além de ser protetora, ela é limitadora para quem... Exato. Então vamos lá. Um ataque de fora para dentro e um ataque de dentro para fora. Então, a mágoa, o ressentimento, o ódio, uma parte disso que nós produzimos, então é de dentro para fora, uma parte disso para na tela búdica para não atingir o corpo físico. Algumas exposições em determinados lugares, determinadas situações, de fora para dentro, uma parte disso param na tela búdica. Então, é uma tela de proteção. Está exatamente entre o corpo espiritual e o duplo etérico. Então, esses 7 corpos vibram numa frequência diferente. Então, nós temos 7 corpos, 7 camadas espirituais, 7 chakras. Ô Cássio, essa divisão dos 7 corpos, do ternário superior e quaternário inferior, é ainda para parâmetro terrestre, não é? Sim, no nosso parâmetro. Então, assim, vamos dizer, está no Allan Kardec que quando vamos para outro planeta, vamos apenas o ternário superior. Vamos somente com o mental superior. Exato. Porque cada planeta tem as suas próprias características químicas e biológicas. Vocês concordam com isso ou não? Cada planeta tem as suas próprias características, dependente da distância do Sol, dependendo de outros fatores. O perispírito, ele é formado com a composição química daquele planeta. Então, o perispírito de Jesus é do planeta Terra. Ele estava no planeta Terra. Perispírito. Eu estou falando desse corpo aqui. Tudo bem? Então, se eu vou para um outro planeta, se eu vou, por exemplo, para Saturno, Júpiter, fazer uma visita para Mozart, inclusive, ok? O perispírito é de lá. Eu não levo o perispírito para lá.
Eu vou levar o corpo mental, que vai agregar os elementos daquele planeta e vai formar um corpo espiritual, que vai formar um corpo físico. Entenderam? Então, o corpo espiritual nós chamamos também de MOB, Modelo Organizador Biológico. Mas eu posso também chamar de CEF, C-E-F, Centro Estruturador da Forma. São vários nomes do corpo espiritual aqui. Então, esse corpo espiritual que vai, de alguma forma, gerar um molde para o corpo físico. Então, se eu vou para um outro planeta, eu vou com um corpo mental. No livro Nosso Lar, chega um momento que André Luiz, isso não está no filme, só está no livro. Depois de ter trabalhado o dia todo nas câmeras de retificação, ele se sentiu cansado. Então, o corpo espiritual cansa. Interessante esse detalhe. Ele cansa, ele se sentiu cansado, ele precisava dormir. Arrumaram uma cama para ele ali, nas câmeras de retificação, ele deita, corpo espiritual, não estou falando mais do corpo físico, ele já tinha morrido. Ele deita e ele desdobra. O corpo espiritual fica deitado e ele vai, através de um sonho, não é isso? Todo simbólico, mas ele está indo para aqueles lugares com que corpo? Mental. Deu para vocês entenderem ou não? Mental superior. Mental superior. Ok? Então, o nosso corpo mental é que vai para os lugares. Então, quando em apometria você desdobra os corpos, vê aonde estão os problemas e começa todo um processo de tratamento. Então, é um desdobramento de corpos. Então, a doutrina espírita, inclusive André Luiz já falava alguma coisa a respeito, não de forma tão explícita. A apometria com o Dr. Lacerda, que é um espírita, no finalzinho da década de 60, início da década de 70, criou a apometria. O que significa apometria? A palavra apometria, apo significa além de. Uma palavra de origem grega. Metria, medida, além da medida. Que medida? Corpo. O que está além da medida do corpo físico. Tudo bem? São os outros corpos. A medida era o corpo físico. Apometria, você vai desdobrar os outros corpos. Esses corpos, aí você identifica o problema e faz o tratamento do problema. A apometria é um tratamento desobsessivo de alta eficiência. Tá? Que conjuga perfeitamente com a doutrina espírita. Então, esses 7 corpos, mais as 7 camadas espirituais, mais os 7 chakras, dá para a gente entender como é que isso funciona dentro de nós. Cada chakra ou cada centro de força ligado a um corpo físico, que está ligado a uma camada vibratória, a um tipo de vibração. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos mudando estruturalmente a composição molecular do nosso corpo espiritual. Quando eu falo em composição molecular, eu dou um exemplo que fica muito fácil para a gente entender. Muito fácil. Porque o perispírito de Jesus era feito, vamos dizer assim, né, com a mesma composição química do nosso. Não podia ser diferente. Planeta Terra, os elementos são iguais, vocês concordam? Não tem como ser diferente. Então, onde estava a diferença? A qualidade? Na coesão molecular. Então, o que muda o corpo espiritual de um espírito mais evoluído para um espírito menos evoluído, na condição perispiritual, é a coesão molecular. Difícil de entender. Vou dar um exemplo, fica bem mais fácil. Ele era mais bonitinho que os outros. Vamos lá. Se eu tiver aqui, qual é a estrutura química, a composição química da água? H2O, não é isso? 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Eu tenho a água. É interessante que são 2 gases, né? Hidrogênio e oxigênio são 2 gases. Você coloca um 2 ali, vira 2 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de oxigênio, água. A água, ela pode estar em 3 estágios. Sólido, líquido e gasoso. Não é assim? Mudou a estrutura molecular? O que mudou? A coesão molecular. Deu para vocês entenderem? Quando eu tenho um bloco de 1 por 1 por 1 de água, imagina aqui no meio dessa sala um bloco 1 por 1 por 1, um cubo de água, gelo, ok? Nessa formação, gelo. Para onde ele vai?
Não fale que vai derreter, pessoal. Né? Para onde ele vai? Um cubo de gelo. Qual é a liberdade que ele tem para ir para qualquer lugar? Zero. Por quê? Extremamente pesado. Vocês concordam? Extremamente coeso, extremamente pesado. Então ele não vai para lugar nenhum. Ok? H2O na forma de gelo. Coesão molecular. As moléculas estão muito fechadas. A água. Então eu tenho aqui esse mesmo volume agora de água. Para onde ela vai? Ela tem uma liberdade maior. Vocês concordam ou não? Ela tem uma flexibilidade muito maior. Então ela se espalha por todo esse piso. Então ela tem uma liberdade muito maior. A coesão molecular, essa mesma quantidade na forma de vapor, está indo para onde? Mas eu mudei a estrutura molecular, o que aconteceu? Coesão molecular. Então, o que nós falamos de reeducação emocional centrada no alto amor, muda a estrutura molecular do meu corpo espiritual. Deu para você entender ou não? Você não muda a composição química, não dá para mudar a composição química, mas os elementos mais pesados vão se separando e com isso você se torna mais leve. Entenderam? É assim que funciona. Então, voltando às nossas camadas espirituais. Voltando às nossas camadas. Por que será que eu estou na crosta? Por quê? Vamos usar um pouco de matemática agora. Um pouco de matemática. Porque fica mais bonito falar assim, porque somos todos anjos em missão. Ok? Porque estamos na forma de gelo. É exatamente isso. Tudo bem? Nessa analogia. Então veja, peso específico do corpo espiritual. O peso específico do nosso corpo espiritual está condizente com a vibração de um planeta de provas e expiações. Deu para vocês entenderem ou não? Qual é a vibração de um planeta de provas e expiações? X. Ok? Tem uma vibração. Um pouco mais, um pouco menos, mas é uma faixa. Todos os espíritos que tiverem com o peso específico do seu corpo espiritual dentro dessa faixa fazem parte de um planeta de provas e expiações. Então eles são atraídos. Não existe erro, pessoal. Não caímos aqui de paraquedas. Ok? Houve um erro, a menos que seja um missionário, um anjo, um arcanjo. Talvez, né? Talvez. Mas se não há erro, é porque o nosso corpo espiritual está condizente com o planeta de provas e expiações. Essa fase intermediária que nós estamos, de buscar a regeneração, nós estamos mudando a estrutura molecular do nosso corpo espiritual para uma fase de regeneração. Deu para vocês entenderam ou não? Então, quem que vai para a regeneração? Você acha que tem alguém escolhendo? Aí já viramos água. Aí viramos água. Tudo bem? Uma palestra, Cássio, no início desse planeta, aqueles espíritos que colaboraram com o nosso para tornar o planeta hoje, o lugar de guerra e preconceito que é o planeta hoje, hoje, já mais acordados, já arrependidos, perceberam que estão presos nesse planeta. Exato. Precisam agora trabalhar para desfazer o trabalho que eles fizeram para poder sair daqui. Exato. Então, quando nós voltamos a falar nas camadas espirituais, a arte em geral, o amor fraterno é um peso específico do corpo espiritual. Deu para vocês entender? Então não existe toda uma matemática no universo nesse sentido. Há toda uma matemática. Você é atraído, por exemplo, a lei da gravidade do planeta Terra é, arredondando, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a força da gravidade do planeta Terra. Ok? Mas atrai o cubo, a água e o vapor. Não mudei a lei da gravidade, o valor. O que eu mudei? A estrutura molecular do corpo, ou dos corpos. Então você não muda essa estrutura, você muda a estrutura molecular do seu corpo espiritual. Então, à medida que eu vou subindo, então vocês imaginem, descendo, o que acontece com o nosso corpo espiritual. Então, descer é você agregar ainda mais. Na subcrosta, tem um laboratório lá, isso está no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, é um dos capítulos do livro dos médiuns. Ele fala Laboratório do Mundo Invisível. Aí no livro Legião, esse Legião de Robson Pinheiro,
ele explica em detalhes isso. O Livro dos Médiuns só começa e ele vai lá e detalha. E nesse laboratório do mundo invisível, do plano inferior, eles têm tecnologia, alta tecnologia, para conseguir pesar sentimentos. Pesar sentimentos, colocar numa balança. E o sentimento mais pesado que um ser humano pode carregar é o sentimento de vingança. O sentimento de vingança é o sentimento mais pesado que um ser humano pode carregar. Vai corroendo por dentro, vai desestruturando, ok? Ele consome primeiro o vingador. A vingança consome primeiro o vingador. Então, nesse livro ele fala, o sentimento mais pesado que alguém pode carregar é o sentimento de vingança. Depois vem mágoas, vem outro sentimento, mas o de vingança é o mais pesado. Então, em processos obsessivos, eles vão alimentar exatamente esse sentimento de vingança. Então, aqui para baixo, vai ficando mais denso o corpo espiritual. Vai ficando mais denso, porque você tem mais sentimento de ódio, de vingança, de raiva, de mágoa. O que vai acontecendo? Você vai fechando. À medida que você vai fechando, você vai ganhando peso. E esse peso te coloca condizente a um planeta. Condizente a um planeta. Então, se eu quero para um planeta ou uma fase de regeneração, o peso específico do meu corpo espiritual tem que estar condizente com aquela faixa. Com aquela faixa. Como é que eu mudo isso? Melhorando os meus sentimentos. Simples assim. Muito simples, inclusive. Melhorando os meus sentimentos. Gradativamente. Começo por onde? Pelo perdão. Pelo auto perdão. Existe um processo chamado processo obsessivo. A obsessão só existe porque não existe o perdão. A obsessão só existe porque não existe o perdão. Para completar, deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Então, quando eu trabalho o perdão, o que eu vou fazendo? Mudando o peso específico do meu corpo espiritual. Se eu vou subindo. Eu vou subindo. Porque eu vou ficando maior. Lembre do exemplo do vapor. Lembre do exemplo. Eu não mudei a estrutura molecular, eu mudei a coesão molecular. Através de bons sentimentos. E é um processo. Então não importa se eu estou encarnado num planeta de provas e expiações. Mas aonde eu estou vibrando? Aonde eu estou vibrando? Onde está o meu espírito? Tem espíritos de arte em geral aqui, ó, que eles estão encarnados entre nós, passando por toda essa problemática. Mas eles estão preocupados em trazer alguma coisa de benefício para a humanidade. Deu para vocês entenderem? Não importa se é no campo da filosofia, da ciência, das artes e da religião. Eles estão preocupados em trazer alguma coisa de bom. Então eles podem estar aqui fisicamente, mas eles estão aqui espiritualmente. Por isso que eles conseguem ir e vir. Vai, sem dúvida nenhuma. Se você é de lá, você vai para lá a hora que você quer. Ele não tem o peso. É. Por que o Chico Xavier ia toda hora em nosso lar? Porque ele é de lá. Porque a casa dele é lá. O ambiente dele é lá. Os sentimentos dele é de lá. Então era muito fácil ele ir lá. Muito simples ele ir lá. Porque ele é de lá. O corpo espiritual dele está condizente com a regeneração. Ele já é um espírito de regeneração. Então as camadas espirituais são camadas vibratórias. É como você tem um centro, como uma cebola cortada no meio, você tem as camadas, ok? Você tem um núcleo e que vai se abrindo, onde está isso? Num livro chamado As 7 Camadas Espirituais, de Mário Frigieri. É um livro específico só falando sobre isso. 7 Camadas Espirituais, de Mário Frigieri. Um livro antigo, inclusive. Ele vai explicando uma por uma. Para saber mais sobre isso aqui, apometria. Aí você vai encontrar os 7 corpos. Tem até uma apostila de apometria aí. Explica em detalhes os 7 corpos. Cada característica de cada corpo. Aonde eles estão vibrando. Tudo bem? Alguma pergunta?
Por quê? A vibração deles já não fica atrelada a mais chão e céu. Eles estão trabalhando, eles não têm mais essa referência. Eles são gasosos. Ok? Eles são gasoso. Ok? São gasoso. Ok? Eles não têm mais essa referência. Não precisam mais dessa referência. Para nós ainda é uma referência. Para nós não temos mais. Aonde eles vibram. Tudo bem? Eles podem estar aqui, ó, encarnados aqui. Aí tem chão e céu. Mas espiritualmente, para eles, a visão que eles têm é de um todo. Semana que vem a gente vai voltar com a nossa escada das virtudes. Quando a gente chegar lá no altruísmo, vocês vão entender um pouquinho o que é o amor fraterno. Tudo bem? Você faz a prece de encerramento? Aliás, alguma pergunta, pessoal? Não. Tá bom. Eu acho que não. D'água? É isso. Quer dizer, muda o estado, mas continua sendo H2O. Mudou a estrutura molecular. Absorver tudo isso para essa pergunta. Os cubinhos de gelo vai ter que absorver Tudo cubo de gelo. Então nós vamos agradecer, né, por estar aqui, por todo esse aprendizado, que todos nós possamos levar aos nossos lares essa luz que envolveu cada um de nós, por essa equipe espiritual. E por isso nós dissemos nesse momento: Mestre, fazei um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e se ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida. Que assim seja. Obrigado. Até terça-feira. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.